Rádio Independente. Agora no Troca de Ideias, temos a entrevista com a professora, doutora, vice-reitora e pró-reitora de ensino da Univates, a Fernanda Pinheiro, e o assunto, o retorno das aulas presenciais na Univates no semestre 2021B. Bom dia, seja muito bem-vinda e que bom podermos falar sobre esse assunto, né, Fernanda? Bom dia aos ouvintes da Rádio Independente. É um assunto que traz esperança, né, e nos dá um novo ânimo, assim, pensar em começar um semestre com um retorno presencial. Bom, foram 16 meses de atividades virtualizadas, a Univates que logo na primeira semana que se percebeu a pandemia, já tinha toda uma estrutura já montada em função de um trabalho anterior que já era desenvolvido e por isso, de forma muito rápida, foi possível implementar o ensino remoto, mas é importante essa volta presencial, né, Fernanda? Sem dúvida. Realmente, como tu falas, foi de um dia para o outro, né? Num dia, nosso reitor falou de nós recolhermos as atividades presenciais e na manhã seguinte nós já tínhamos aulas online acontecendo. Claro, foi necessário alguma adaptação, até em termos de conteúdo de matéria de estudo, quantidade de matéria de estudo, né? Porque é um outro tempo de aula. Mas, sem dúvida, nós estamos com saudades, né? De nos ver faz falta, né? Esse contato pessoal, esse contato nos corredores, essa visibilidade, né? Os alunos, por exemplo, deixavam muito as câmeras fechadas, nós, professores, assim, morrendo de saudades desse contato mais próximo também. É diferente falar para uma plateia, para uma sala de aula, do que para uma tela de um computador, né? Claro que a pandemia nos trouxe essas ferramentas, né? Eu acho que algumas coisas até vão ficar, mas quando é muito tempo, como são esses 16 meses, né? Chega um momento que realmente todos, professores e estudantes, nós sentimos falta, né? De um contato mais próximo. Tanto que nas últimas 2 semanas do primeiro semestre, nós fizemos alguns ensaios de retorno, né? Fizemos algumas aulas com transmissão simultânea, já nos experimentamos. E houve alunos que vieram presencialmente, enquanto outros ficaram em casa assistindo a mesma aula. Uhum. E como é que será essa retomada, então? A partir de quando exatamente? E aí todos retornam, vai ser gradual, até para as pessoas entenderem como é que vai ser esse funcionamento, né? Sim, é a partir do dia 26 de julho, já é semana que vem, segunda-feira, que começa o segundo semestre. E nós temos algumas diferenciações. Primeiro, nós temos muito espaço no diurno, tá? Assim, espaço sobrando nos turnos da manhã e tarde. Por essa razão, cursos como medicina, que é um curso que tem muita aula durante o dia, volta integralmente, né? As turmas voltam, não tem a possibilidade de transmissão online da aula, tá? E os demais cursos que têm, na sua maioria, as disciplinas acontecem à noite, nós estamos planejando uma aula, os professores vão ministrar as aulas do campus, da sala de aula onde ela normalmente aconteceria, e será transmitida para quem não puder vir por questões de transporte, por ainda não se sentir seguro, né? Então, uma coisa importante a ser dita é que as turmas, elas não estão em tamanhos grandes. Elas já foram planejadas um tamanho menor. Por exemplo, a minha turma, que normalmente é de 50, 60 alunos, tem 24. E ela está numa sala de aula com um tamanho para quase 50 estudantes. Então, isso tudo foi pensado para respeitar o distanciamento, né? Bom, interessante colocar. A pessoa pode optar, o estudante pode optar se ele vai fazer presencial ou virtual? No mês de agosto, sim. E essa opção, essa faculdade, ela não é, olha, todo mês de agosto eu tenho que ficar na minha casa. Talvez na primeira semana eu ainda não me sinta à vontade, mas na segunda meus colegas já dizem que foi bacana, que está tudo certo e a pessoa consegue o seu transporte. Então, o mês de agosto nós vamos trabalhar com esse modelo. Mas a ideia é repensar isso a partir de setembro, dependendo do andar do ritmo da vacinação, né? Porque à medida que os estudantes estiverem todos vacinados, aí não tem, né? Nós podemos voltar e aí não ter essa transmissão simultânea, né? Voltar a um modelo, praticamente ao modelo anterior, né? Antes da pandemia. Pelo que vocês percebem já, assim, de manifestações de alunos, né? Tu acredita que a maioria provavelmente vai querer voltar ou ainda não se tem? É preciso que isso comece até para
né, para que essa decisão seja tomada por cada um, até né, para colocar bem para a realidade prática em relação a tudo isso. Primeiro, isso conversando com até professores e tal, a gente acaba percebendo. Tem muitos alunos que moram longe de Lajeado. Aí tem que pegar um ônibus, às vezes 2, 3 horas de viagem, que ficou muito mais confortável essa aula virtualizada, independente da pandemia. Sim. Também tem a própria questão envolvendo, muitas vezes, uma cobrança diferente da pessoa estar em casa, como é que vai fazer uma prova sem consulta, porque você está na sua casa, enfim. São tudo questões que envolvem e que, de certo modo, vai muito da consciência do próprio estudante de pensar no seu próprio desenvolvimento, mas, ao mesmo tempo, uma certa, talvez, acomodação depois desses 16 meses. Nós criamos hábitos diferentes, né? E, sem dúvida, é mais confortável, se a gente pensar, inclusive, no clima, agora super frio, né? Daqui a pouco o estudante sair de uma distância de mais de 90, 100 quilômetros, pegar ônibus, assistir a aula, voltar. Então, sim, né? A gente criou um hábito que agora não é tão simples assim de retornar. Tu me perguntavas assim se há uma previsão. Não tem como. Nós estamos deixando assim. Qual é o retorno que nós temos tido dos estudantes? Uma preocupação de que fosse compulsória a presença, tá? Isso não vai acontecer no mês de agosto, pelo menos. Mas, ao mesmo tempo, depende muito do tipo de aula também, porque nós descobrimos, né, ou nos experimentamos de que aulas expositivas ou totalmente expositivas, muitas vezes o estudante pensa, bom, eu posso ficar na minha casa que o efeito é o mesmo. Agora, aquele professor que tem dinâmicas diferentes, que daqui a pouco utiliza uma prática, enfim, que faz atividades que online elas não têm o mesmo efeito, a mesma potência, acaba trazendo mais estudantes para o campus. Foi o que aconteceu no final do primeiro semestre. A gente verificou essa... Bom, tanto que as aulas práticas, elas já vinham acontecendo presencialmente, né? As de laboratórios. Porque isso não tem como, né? Você substituir um laboratório de anatomia, por exemplo, um laboratório de química, é bem mais complicado do que uma aula expositiva, né? Fernanda, eu moro no bairro universitário. Eu estudei na Univates. Eu convivi com aquela realidade tantos anos e passar pela Univates nos últimos 16 meses é duro, porque é um ambiente vivo de estudantes, de ideias, e ver aqueles espaços ociosos, sendo que a Univates tem uma das melhores estruturas do estado e também do Brasil, é realmente uma pena. E preocupa muito em relação à sequência da Univates a partir de agora. Qual é o impacto dessa pandemia? A gente vê cursos com poucos alunos. O que a gente pode falar em relação a isso? Porque a Univates ela é talvez um dos instrumentos mais importantes aqui da nossa região. A pandemia, ela tem um componente importante, assim, nessa diminuição de número de alunos, mas ela não é o único fator, né? Há uma tendência no Brasil de diminuição, e o Censo da Educação Superior mostra isso, diminuição do número de estudantes no 100% presencial e um aumento de estudantes no EAD. Então, outros fatores, a inexistência de um financiamento público como nós tivemos em 2013, 2012, o FIES, né? A inexistência de um financiamento satisfatório nessa medida. Então, tem outros fatores que, independentemente da pandemia, já vinham afetando. E, bom, o que nós imaginamos? Que os nossos cursos não serão mais agora 100% presenciais. Nós já estamos com mudanças de currículo, curso de comunicação social, jornalismo, publicidade já está atuando nesse formato, que o estudante já começa o curso sabendo que determinados componentes e determinado dia da semana ele não vem ao campus, porque o projeto foi pensado assim, né? Então, nós colocamos no EAD aquilo que é realmente mais factível dessa forma, né? Esse é o nosso Aula Mais, né? Que é um modelo pedagógico que a gente está pensando justamente para satisfazer e também atender a esse novo momento. Preocupa a diminuição de número de estudantes? Muito. Tá? É hoje a nossa grande preocupação. Claro que tem essas contingências que são de financiamento estudantil, de política educacional, de escolha do país, né? Enquanto investimento em educação, e isso pode mudar, né? Isso não é uma coisa que está estanque. E outra coisa são as formas de aprender, e nesse sentido a universidade tem se movimentado para oferecer
coisas mais dinâmicas, cursos mais atualizados com essas novas formas de aprender, né? Essas mudanças, elas também ocorreram, obviamente, em relação a TCCs, né, aos trabalhos de apresentação Sim. dos projetos e dos trabalhos de conclusão também. Isso, por enquanto, permanece assim? Ou, claro, daqui a pouco, até o final do semestre, algumas situações podem alterar e aí voltar a presencial ou não, ou talvez até algumas permaneçam de forma virtual. Olha, a experiência que nós tivemos agora no final do semestre 21A e o 20B foi permitir a realização de bancas presenciais. Então, claro que sem assistência, só os membros da banca, que são 3 professores, a pessoa que está apresentando, mas porque era uma escolha daí do estudante. Eu quero a minha banca presencial, eu quero esse momento. Outros fizeram virtual. Eu acredito que isso talvez permaneça, não é? Até porque a gente consegue contar com a presença de professores de muito longe, né? Que em outro momento a gente não teria, de outras universidades, de outros lugares do país. Então, por enquanto, nós temos trabalhado com essa flexibilidade. No final do ano, não sei como vai estar, mas não há nenhuma obrigatoriedade de que seja presencial, por enquanto, pela legislação, né? Nós temos essa flexibilidade. Bom, Fernanda, para a gente já encaminhar o encerramento, a gente precisa de algumas informações pontuais. Tá bem. Ingresso na Univates, como é que está a questão do vestibular, ingresso no EAD, como que está sendo nesse momento? Bom, nós estamos com um processo seletivo aberto, né? Nós já há algum tempo temos esse processo seletivo contínuo. A pandemia, né, nos impossibilita de fazer aquele vestibular presencial também. Enfim, fica mais difícil. Então, hoje o vestibular é online, o processo seletivo é online e ele pode ser feito até a 2ª semana de aula, 3ª semana de aula. Claro que o ideal é que se decida quem está querendo fazer, que comece antes, que não perca nenhum dia, né? Que, enfim, se inscreve, faz uma prova que é uma redação online e sendo aprovado ou apresentando a nota do Enem também, né? Nós estamos aceitando, ou uma nota de um vestibular anterior na Univates também, processo seletivo anterior, e aí faz a sua matrícula, né? O EAD trabalha com trimestres, né? Então, está começando também mais, ele tem entradas mais diferenciadas. A cada 3 meses é possível começar o curso. O presencial é de 6 em 6 meses, né? Número de cursos? Em torno de 40 presenciais, 15 EAD. Esse número varia um pouquinho porque Sim, nós claro. até estamos descontinuando alguns, então alguns estão em processo de finalização. A gente fala sempre números bem aproximados, Sim. né? E em relação a estudantes? Hoje nós estamos com cerca de 5.000 estudantes, só que aí somando o presencial e o EAD. Perfeito. No EAD, quase 2.000, perto de 2.000 estudantes, né, distribuídos entre diversos polos no Brasil, porque agora a Univates tem uma parceria com um parceiro que tem polos em grandes capitais do país também, né, nas capitais do país. Então, isso também nos coloca num outro lugar de visibilidade. Bom, a gente sabe das dificuldades, né, que a pandemia nos impôs, a questão do presencial e do EAD, mas o EAD também tem suas possibilidades, os seus pontos muito positivos. O meu irmão, por exemplo, cursa a Univates EAD e mora em São Paulo. Então, existe essa possibilidade. Ele cursa na área do TI. Que legal. Mas sabe aquele tipo de curso que a gente não entende? Análise e desenvolvimento de sistemas. Assim como eu explicava para ele, o jornalismo é mais tranquilo, mas tem alguma publicidade e propaganda que o pessoal não entende, então... Ele Sim. não entende, eu não entendo muito mas bem. é uma área super promissora, hein? Eu acho que ele foi uma boa escolha. É um acerto aí. Tá certo, muito obrigada. Conversamos com a vice-reitora e pró-reitora de ensino da Univates, a professora e doutora Fernanda Pinheiro. Obrigado pelas informações. Sucesso lá na Univates, que cada vez mais, né, e agora com a vacinação ampliando, cada vez mais a gente possa trazer aqui essas informações de cursos e ampliações aí nos atendimentos também. Então tá, obrigada pelo espaço, eu que agradeço e aguardamos, né, os nossos estudantes, os nossos professores a partir do dia 26 no campus. Muito bem, muito obrigado a Fernanda Pinheiro, ela é vice-reitora e pró-reitora de ensino da Univates. 12 graus e 8 décimos a temperatura, 11:05, vem aí o Independente Notícias, o intervalo e já voltamos.